Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de texto agora do Rica Perrone, em que o Netflix trouxe em mãos. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Eu fiz um vídeo lá atrás analisando o que o Rica Perrone tinha falado, as pontuações, e vamos ver se mudou alguma coisa, se não mudou, e que se mudou, vários questionamentos vão acontecer. Então vamos nessa, vamos analisar o texto. Eu vou até falar sobre o início, né, sobre o que está escrito aqui, que é importante, né. Em texto, Rica Perrone analisa declínio do dinizismo no Fluminense. O tricolor está em fase inconstante. O Fluminense perdeu o rumo das grandes atuações nos últimos 2 meses, colecionando resultados abaixo do esperado nesse período, em que venceu 3 dos 12 jogos. O time tenta reencontrar o caminho. Em cima disso, o jornalista do All Sport, Perrone, o Rica Perrone, analisou a situação do clube das Laranjeiras a partir da ótica do dinizismo. Vamos ver, veja. O dinizismo viveu seu auge no primeiro semestre desse ano. O Fluminense conquistou o título carioca, atropelando o Flamengo por 4-1 no último jogo da decisão, em abril, e ganhou o rótulo de dono do futebol mais bonito do país. Bom, viveu seu auge realmente no primeiro semestre. Isso daí não é errado que o Rica Perrone falou. O Fluminense, ele conquistou, mas não é por isso que ele se tornou o futebol mais vistoso do Brasil, mas sim porque funcionava muito melhor do que esperado. Pouco menos de 3 meses depois, a equipe de Fernando Diniz viu uma crise técnica, comprovada na derrota por 1-0 para o São Paulo no último sábado no Morumbi. Bom, técnica, apenas técnica, não é mais técnica. Você está vendo como que ele não entende sobre isso? Você está entendendo de por que eu reclamo muito do que ele acha, do que ele sabe? Não é uma crise técnica. É uma crise factual, é uma crise de gestão, é uma crise espiritual, é uma crise de muitas coisas. Não é apenas técnica. O futebol ofensivo, envolvente, deu um lugar a um jogo sem criatividade e confinado no campo defensivo. Sem Diniz suspenso no banco, o Flu fez apenas 4 finalizações, 2 certas, de acordo com o site SofaScore. Olha só como que é. Isso aqui tá certo, tá? Isso aqui ele não tá trabalhando com nenhuma análise do que ele pensa, mas do que aconteceu factualmente no jogo contra o São Paulo. Além de não ter ofensividade de outra hora, o tricolor da Laranjeiras não concentrou jogadores em volta da bola e não jogou com rapidez. É isso que eu venho falando, cara. O problema não é o dinizismo. O problema é isso que a gente não vê mais no Fluminense. Aquilo ali é tudo menos dinizismo. É notar assim que ele tenta praticar o dinizismo, não fazendo o dinizismo. É muito estranho. Isso aqui é parabéns, até que enfim. A combinação das características atordoava os seus adversários. O São Paulo, com uma marcação alta e faltas táticas, não deixou o oponente à vontade para mostrar suas marcas registradas. Não foi por isso. Não foi por isso. Não foi por conta da marcação alta e das faltas táticas. Não foi por isso. Tá? Além de não ter ofensividade de outra hora, o tricolor às vezes não... Ele repetiu. Repetiu aqui. A equipe tricolor, comandada à beira do gramado pelo auxiliar Eduardo Barros, não teve Nino, suspenso, André David Braz com problemas físicos e Ganso, que ficou no banco para ser preservado fisicamente.
sabe, um Nino suspenso muito por conta de um problema comportamental, André e David Braz com problemas físicos por conta da gestão de grupo do Diniz, e Ganso, que foi formado depois, né, por um outro jornalista chamado Gabriel Amaral, que ele tinha sim problemas físicos. Porém, não foi a primeira vez que o bom futebol desapareceu, do Flu desapareceu. Na última terça-feira, no empate em 1 gol com o Sport Cristal pela Libertadores, por exemplo, o desempenho tricolor foi também decepcionante. Pelo brasileiro, foram 2 empates, 1 derrota e 1 triunfo nas últimas 4 partidas. Sabe? Isso aqui contraria o que o próprio Diniz falou, né? Que ele falou que era 2 vitórias. Não. Foram 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. E sim, mudou. Estranho, né? A decadência do Fluminense é evidente. Com ela, Diniz volta a enfrentar o antigo fantasma da queda de rendimento das suas equipes. Sim. A falta de variação do estilo de jogo costuma ser apontada por seus críticos como responsável pela perda de fôlego. O caso mais emblemático até aqui é a derrocada com São Paulo no Brasileirão 2020. O problema é que, novamente, eu não sei porque o tricolor paulista, os tricolores paulistas, como o próprio Rica Perrone se nega a falar a verdade. Depois eu quero falar sobre isso. Depois de calar os que diziam que ele não era capaz de levantar uma taça relevante, Diniz volta a ser pressionado a provar que pode fazer mais uma vez os seus críticos dizem. Junto com o dinizismo, está em jogo o futuro do Flu no campeonato. Caso não volte a jogar bem, a sensação do ano pode se formar em uma das decepções de 2023. Dito isso, vamos comentar aqui algumas coisas. Primeiro, ele mentiu. Primeiro, se inscreve no canal, faça o tempo pra você, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos falar mais sobre isso. Sobre o São Paulo. Você sabe que o Rica Perrone, não sei se é esse Perrone, porque ele só falou Perrone, mas não é. É Rica Perrone. O Rica Perrone é um cara que é tricolor paulista e que continua mentindo sobre a questão do São Paulo. O problema de São Paulo não foi o Diniz. O problema de São Paulo foi toda a questão fora do Diniz. Esse problema continua até hoje com o Fluminense. Quando a gente vê que a gestão do Fluminense contrata Thiago Santos, Diogo Barbosa, Giovani, o próprio Felipe Melo, o William Bigode, entre outros aí que, sinceramente mesmo, já estava em declínio, ele não vai mostrar nada de relevante. Soma-se a isso do que ele falou no vídeo dele e mudou completamente na versão de hoje. Que antes não tinha crise, agora tem crise. Sabe? Eu vou até ver. Que não é possível. Rica Perrone. UOL. É um outro Perrone. Tá? É um outro Perrone. Eu falei assim, cara, não é possível que seja o Rica Perrone do que eu esperava. Mas não, é um Perrone diferente do Rica Perrone. Mas sempre é bom a gente observar também sobre esses Perrones. Enquanto um falava que não tinha crise nenhuma, é isso que eu falei assim, não é possível que eu esteja errado. Que esse daí seja um Perrone que eu acho que é. Não é. É um outro Perrone. Mas para você ver, um fala sobre a crise, que o próprio Gabriel Amaral falou, que eu falei há muito tempo, que o Marcelo Johan falou, e você tem o Rica Perrone, que falou, não tem crise, o Fluminense está no G5. Não, gente. Para de se importar com essa situação.
se importe com a realidade do que você está vendo nos seus olhos. E aí, qual Perrone está certo? O Rica Perrone que falou que não tinha crise, ou o Perrone do UOL que falou que tinha? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, faça o tempo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, Saudações Tricolores.